Olá, pessoal! Estamos começando hoje mais um episódio do nosso querido podcast Faz Sentido. Meu nome é Raiza. Lorena. Estamos aqui hoje com uma pessoa, claro e óbvio, especial, né? Porque a gente já disse que a gente só traz gente top especial. E hoje estamos com Luísa aqui, que é nossa colega, amiga, parceira lá do nosso espaço Acordes de Sentido. E além de você ser já bem-vinda, né, Luísa? Praticamente Aqui, sócia do espaço, né? sócia plena, nós estamos aqui bem plenas. Fala aí pro pessoal de onde você é, o que você veio fazer, como é que estamos aqui. Se apresente, né, pra galera aí. Bem, meu nome é Luísa, eu sou formada em pedagogia na UFCG, sou formada em psicologia na UEPB, né? Formação em logoterapia, fiz especialização também em logoterapia e saúde da família, lá na UEPB também, né? E estou aqui contribuindo, né, finalmente, com a logoterapia e com os meus pacientes, que eu amo. Muito bem. Então, Luísa já tem essa trajetória aí, né, Sim. de uma atuação e um conhecimento na parte da pedagogia também. E depois se aprofundou aí na psicologia, e por isso que a gente pensou, né, em chamar também Luísa para falar um pouco sobre os livros, sobre a história da biblioterapia, né? O que é que isso pode ajudar a gente? Então, hoje a gente vai falar sobre essa temática de histórias com sentido. Como é esse uso da biblioterapia no contexto da clínica, mas também em outros contextos que a gente vê por aí, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, me conte como foi que a logoterapia chegou na sua vida. Como foi o encontro com o Franco? Lorena sabe, né? Porque Lorena diz uma frase que eu acho ótima, né? Que é a logoterapia que escolhe a gente. Então, eu lembro direitinho da professora que falou de Franco a primeira vez para mim. Acho que foi no segundo período, numa das disciplinas lá da UEPB, a Adriana. E ela falou da logoterapia com tanto amor, falou de Franco com tanta, sabe, paixão, que gente, que homem é esse? Eu preciso conhecer mais desse homem. E aí, pronto, aí eu me apaixonei e comecei a ter meta, né, de me formar na logoterapia. Já tinha resolvido ali. Segundo semestre. Foi bem assim. Mas aí, pronto, aí fui seguindo minha vida e tive que deixar o curso por um tempo. Depois, quando eu voltei, eu já sabia para onde voltar. Então, a Lorena, eu fui da primeira turma de Lorena também, lá na UEPB. Foi naquela época que eu estava já em transição para sair do curso. E pronto, aí quando eu voltei para valer. E estou até hoje. Então, e daí, desse segundo período para a volta, para a vinda, não sei o que, daí foi só ladeira acima, né? Foi, ladeira acima. Foi só ladeira acima. Tipo, foi só, agora eu quero ir, participou de pesquisa, foi conhecendo mais. Congresso, pausa que Luísa foi pro Congresso da Argentina, que é o nosso xodó, né? Conheci Clara Martínez, tão falada por Raiza. Foi ótimo, foi uma experiência ótima para mim, assim, foi um momento muito importante da minha vida, assim, de muitas mudanças, e eu tava lá apresentando trabalho, e falando portunhol, né, voltei pro Brasil dizendo graças pra mulher no aeroporto de São Paulo, mas tudo bem. Mas, assim, logoterapia chegou e ficou na minha vida, assim, eu nunca esqueço, assim, quando faz sentido, a vida ajuda. Eu amo demais essa frase, porque a logoterapia escolhe e a gente vê a logoterapia em todo canto. Eu acho, pronto, nos livros eu vejo logoterapia. Nas histórias que eu conto para os meus pacientes, para eles começarem a refletir, viver o autodistanciamento, ter percepção de si mesmo, né? Do que é o ser ele no mundo. E tem dado certo, né? Trabalhar com as histórias na psicoterapia mesmo tem dado bons resultados. Como é que surgiu o uso, assim, de livros, de histórias no atendimento? Já surgiu desde a faculdade, foi depois você é formada em pedagogia, então não sei também se teve influência. Isso, tive muita. Era a cadeira que eu mais gostava em pedagogia, era literatura infantil. A história infantil que eu, trouxe para a vida. Eu tenho livros infantis, esses livros, alguns desses, são infantis, mas, assim, para o adulto faz todo sentido, assim. Eles têm alguns insights, vamos dizer assim, né? Algumas percepções e se determinam a fazer algumas mudanças em sua vida. Mas foi lá, em pedagogia. E aí, a partir de uma história que o meu próprio psicólogo me contou,
eu levei para a vida. Eu digo, nossa, como a história pode fazer a gente se autodistanciar, perceber coisas e tomar decisões, né? Perceber que a gente é livre. Oh, isso é tudo logoterapia. Logoterapia tá em tudo. Perceber que a gente é livre, que a gente pode responder à vida e que a gente pode seguir fazendo sentido. E como a gente consegue se projetar também, isso é uma coisa que eu converso muito isso com o Sam. Acho que você deve conhecer o Sam Sirius. Ele trabalha muito com biblioterapia também, com os de stories, storytelling. Ele adora, assim, é muito a praia dele. E como as histórias contribuem para que a gente possa se projetar e pensar questões da nossa própria existência, né? Que às vezes é tão difícil, aí você se identifica, né? E se identifica com os personagens ou não se identifica, mas imagina enredos diferentes, né? Enfim, tem o uso do livro, mas também tem adaptações de histórias, sem ser em livros, mas em jogos, em dados, em outras experiências. Mas, assim, para uma pessoa que gosta, né? Para o amante ali do livro, o cheirinho, passar a página, deixar na cabeceira. E eu acho que isso é muito bom para adultos, idosos também, que eu acho que você tem trabalhado, né? Assim, nesse perfil. E aí a pessoa já pede, manda mais, né? Traz mais indicações. Você já chegou a indicar o Em Busca de Sentido para alguém? Sim. Inclusive, pediram emprestado, né? Mas Contextualizando. Né? Lá no nosso espaço, como ele é todo decorado, como vocês sabem aí, né, de Franca e tudo, tem um Em Busca de Sentido lá. Lógico, fazendo parte da decoração, mas que as pessoas podem chegar ali no sofá, tá, acompanhantes às vezes, e pode folhear e ficar à vontade, né? E aí, fez efeito, né? Porque aí a pessoa, posso levar, né? Já emprestado, e aí a gente acaba dando esse, né? Só que aí a gente anota, né? Como os livros de Lorena não, que ela empresta e fica a Deus dará, né? Fica aí... Fica brincadeiras à parte, mas assim, a gente, inclusive, lógico, Em Busca de Sentido também tá emprestado. Pronto, a gente descobre assim, o livro dela a gente descobre na nuvem, que vai chegando e vai descobrindo. Agora, pra tu lembrar quem tu emprestou. Esse eu lembro, foi minha prima, Larissa. Eita, Larissa, Eita, foi Larissa. Inclusive, ela assiste podcast, ela vai saber que tá sendo citada. Publicamente você foi agora, né? Ela lembra. Devolva-me, vamos lá. A quer dizer que você já, o Em Busca de Sentido, né, que é um dos pilares de Franca, um dos livros, você acha que já foi, assim, direcionado? Porque muita gente pergunta, oxe, mas a pessoa pode, sei lá, citar ou pegar um livro e dar para o paciente, assim, principalmente Em Busca de Sentido, que fala sobre toda a questão da logoterapia. Não tem termos técnicos, não, tal. Rapaz, depende de cada pessoa. Como foi que você entendeu que para ele daria certo? Sim, inclusive, Pra essa um desses pacientes, ele ficou perguntando, querendo entender como é que eu usaria as técnicas com ele para fazer com que ele saísse daquele momento de vida. Nossa. Né? Aí eu tive que, né, falar um pouquinho, pelo menos do diálogo socrático, eu fui explicando para ele, né? Acontece naturalmente até, né? O paciente vai falando, à medida que eu pergunto, ele reflete, ele vai falando e ele vai lembrando de mais coisas, né? É como aqueles instrumentos também maravilhosos, né? Os baralhos, assim. Ai, nossa, sim. Permite que os pacientes falem coisas que nunca tinham falado antes na terapia. Eu fico, assim, besta. E assim, o livro é um instrumento que pode ser usado porque tem muita gente que tem preconceito, né? Assim, eu não sei se é a palavra preconceito, mas acho que uma resistência, não é nem preconceito, mas uma resistência a usar determinados materiais dentro de um setting terapêutico, assim, achar que não pode e tal. Improviso. Mas se você for ver, o improviso é um dos pilares, né? Sim. Assim, do logoterapeuta. Não se ensina isso, você é pelo momento lá. Eu achei interessante, teve um aluno teu que disse, né? No lugar de insights, era lampejos noéticos. Lampejos né? noéticos, Eu nunca esqueci disso. Que você falou. Que aí você fica assim, né? Tipo, eita, um lampejo noético surgiu aqui bem agora. Melhor, E bem você melhor, não é bacana. adorei. Aí tu falou, eu me lembrei. É verdade. Porque é isso, você tem que ter esse feeling assim pra descobrir o que é que casa. E o livro, a pessoa tem resistência, mas usa o livro. E o livro é o quê? É um instrumento que vai lhe Exato. permitir chegar ali, né? É, Naquilo que você quer. Mas enfim, os baralhos também são Sim. fontes muito boas. E tem baralho que conta história também, né? Tem baralhos que tem a verdade. historinha mesmo, assim, tem os personagens. Você pode juntar todos ou deixar para a pessoa complete a lacuna, né? Mas Sim. com sentido. Mas sobre esses que você está usando, tem alguma indicação para o pessoal? Tem a parte que falta, acho que todo mundo já viu, né? É bem interessante, faz
assim, perceber a importância da pessoa, a necessidade ou não de ter alguém, como é que encontra alguém, por que é importante, ou que, né, por que é importante pensar sobre si, se conhecer, né, para não estar se encaixando em qualquer lugar, né? Vai mais além. E tem o 2 também, mas eu Sim. emprestei pro paciente, então não Também consegui é da trazer. galera que empresta. É. E dá pra fazer várias Não, relações com é. várias coisas que faltam, né? Cada um vai trazer a sua. Sim, cada um traz Aham. uma forma de percepção diferente, porque ele vai trazer justamente o que tocou ele, né? Uhum. Então, o que falta, a parte que falta lá dele, meio que Essa. desperta. Esse daqui eu também gosto bastante, Árvore Generosa, né? E tem sempre as perguntas chaves para fazer no final. legal. Qual personagem você se identificou? Sim. Com a árvore ou com o menino? Uhum. Né? Então, assim, já tive pacientes que foi a árvore, já tive pacientes que foi o menino, né? E é bem interessante. Assim, às vezes eu passo para ler com o filho, né? Aí uma das pacientes eu achei graça, que ela disse assim: eu li, achei uma coisa. Li com meu filho, ele achou outra e eu fiquei besta. É porque eu não posso contar, não vou dar spoiler. Mas, assim, Mas se dar spoiler foi ótimo. do livro, é. É. Mas, assim, a forma como a criança viu foi uma forma bem diferente da mãe, né? Então, ela pôde ter essa troca E aí. como o diálogo é bom, né? Pra eles, Isso, muito pois bacana. Mulheres que correm com lobos. Uhum. Vida. Toda mulher tem que ler. Toda mulher tem que ler. E terminar, assim, porque eu tô lendo ainda, eternamente. eu tenho um grupo de amigas que é assim também, começou, nunca terminou. Eu fui a única do grupo. Mas tudo Muito bem. bem. Amiga, vocês foram Tá todo convocadas. aqui, ó, todo trabalhado em terapia meu aqui. Porque tá todo estudado e Escrito também. escrito, porque foi uma terapia pra Era mim, isso que eu ia dizer, assim. você é dessas que escreve Eu os livros, porque eu escrevo. escrevo também. Eu Não tenho escrevo. pena, não. É. Eu já Ai, tive não, muito. eu não tenho já problema tive também muito. não, mas eu coloco assim como ela de Grafite, grafite. grafite. De caneta não. Gente, De eu tenho caneta eu... colegas que passam aquele... Dói. Marca texto. Meu, Não, marca eu texto, sempre- gente. Não, isso Ai, não. como dói meu coração. Não pode. Dependendo Tinha de algum um- livro. Não pode. Não, Não pode, pode. tá na regra. Tinha um colega que eu fui abrir um livro assim, ele, Eu sou assim com alguns aí livros. tem que ser assim também, É. né? Tem que ser 90 graus, Tem que tá? ter Pra todo quem não um sabe o que é. cuidado. Os pacientes que estiverem vendo quando for Por favor, instrução. Você já manda agora com uma cartinha, né? É, Então, esse livro é instrução. emprestado. Instruções, regras, né, para o Verdade. bom uso, para não quebrar o vínculo com a terapeuta. Exatamente. Mas assim, esse daqui especificamente, eu não vou passar o livro inteiro, porque eu Sim, sei que o paciente não vai ler. A paciente, principalmente, né? Aí o que é que eu faço? Eu digo o capítulo. Ah, tá. Leia o capítulo tal. Uhum. O principal aqui que eu mais gosto, Passa que eu que acho eu vou ler. o principal mesmo, é o do Barba Azul. Por quê? Porque vai tratar da questão do relacionamento abusivo, né? É como a história do elefante preso à estaca. Não sei se vocês já ouviram. Não. Será que dá Conta tempo de pra contar? gente, já. Ele é transformador na vida das pessoas, viu? É, É o- muito bom. É uma fábula, é um livro, é um é o quê? conto, é o quê? Um conto. Então tu pode contar. É, A gente usa eu uso de tudo. Eu uso fábula, metáfora, os contos normais que tem, conto de Sim. fada, né? Tudo. Sim. Enfim, o conto exatamente do elefante preso à estaca é usado para vários momentos, né? Uma pessoa que está com dificuldade de deixar um emprego que não está lhe ajudando, ou uma relação abusiva também, que ajuda muito nesses casos. Situações difíceis de vivência com drogas, por exemplo, né? Dá para usar em vários contextos. Tinha um circo que eles resolveram pegar um elefante e fazer para ele fazer parte das apresentações, né? E aí o elefante chegou lá pequenininho, bonitinho, aí eles pegaram uma estaca, botaram uma corrente na patinha de trás dele e ele ficou lá, né? Ele doido para sair, mas não saía porque ele era pequenininho e a estaca e a corrente prendiam ele. Aí ele participava das apresentações, voltava e tudo mais. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e foi ficando daquele tamanho enorme que é um elefante, que todo mundo sabe. E a estaca e a corrente eram as mesmas, né? Pequenininhas, frágeis. Qualquer momento ele podia sair de lá. Mas ele estava acomodado, né? Ele se acostumou com aquela vida. No entanto, chegou um dia que o circo pegou fogo. Ai, gente, o elefante morreu. Não. Graças a Deus. Ele teve a escolha, e ele podia fazer, que era o quê? Fugir. A estaca e a corrente era frágil. Ele podia sair a qualquer momento. Mas precisou de um incêndio
para que ele fugisse. Aí a pergunta no final transforma: que incêndio você está esperando acontecer Nossa. para sair dessa situação? Não quero incêndios. Gente, eu vou usar com mudar os meus agora. pacientes. Eles Sempre volta, ruminam, eles ruminam, é tão bom. Voltam com outra percepção, outras saídas, né, para tomar decisões. Então, assim, É muito histórias bom. podem fazer diferença, assim. Com certeza, já era a pergunta que a gente ia trazer, não faz sentido, né? Tipo, o uso da biblioterapia faz sentido mesmo na prática, dá certo e tal, você acabou de responder, né? Dá certo. A gente pode usar, inclusive, com histórias infantis e com Sim. essas, assim, animais, Sim, personagens, assim, né? De uma fábulas. imaginação, contos de fadas mesmo. Acho Exato. que dá muito Dá certo. super certo. Aí, como é que normalmente é a mediação do uso desses recursos? A leitura é feita no consultório, é passado para a pessoa ler em casa? Como é que é? Quando eu tô com o livro lá, eu... Tcharam, Aham. né? Já dou a tarefa de casa. Aí ele leva, passa uma semana lá e tudo certo. Às vezes, eu anoto, né? Nas minhas anotações, assim, para trazer o livro. Mas, às vezes, também ocorre de ler lá. Na hora, Sim. eu leio, tipo, como se fosse uma criança mesmo, né? Como eu vivi esse momento de pedagoga, eu vou lá e faço. Aham. Conta a história na hora, né? Eu prefiro isso, assim, ser Sim. improvisado mesmo, assim, deu certo, deu, né? Textos eu uso demais, eu já deixo impresso alguns para entregar na hora e eu pedi para o paciente ler, né? Tem alguns textos que são bem reflexivos. Eu acho que ajuda muito, assim, o paciente sai com a cabeça bem cheia de ideias, né? Luiz, isso que tu falou é tão interessante porque gostei muito. Você falou assim, deu certo, deu. E muitas vezes eu vejo as pessoas com medo de fazer, de ousar, de trazer um recurso diferente Verdade. pelo medo de dar errado. E às vezes pode dar errado. Às vezes você faz uma pergunta. Vamos pensar a estrutura bem tradicional da clínica, né? Que é você perguntando e tá, a intervenção direta da fala, né? Mas às vezes num comentário desse seu, pode ser que a pessoa nem entenda o que você, né, não dá certo. Aquela intervenção também falada, vamos dizer assim, ativa, diretiva, ela não funciona. Então, eu acho que isso é importante também. Nem tudo vai funcionar 100% na clínica. E isso faz parte de um processo também, né? E o Exato. errado, não é um errado, tipo, de prejudicar o paciente. Porque muita gente pensa, então você vai fazer de todo jeito, Sim. tipo, isso der errado. E o paciente, não, mas você sabe, a pessoa sabe o limite, né? Você se coloca no lugar da pessoa também. Você sabe o que. Então, se ela tá falando sobre esse contexto, sobre essa situação, eu não vou forçar mais do que eu poderia. Sim. Eu não vou fazer uma coisa tipo, eita, eu vou jogar aqui esse texto, porque se der errado. Não, a gente sabe que se der errado, pode acontecer isso, ou pode acontecer um outro, né? Mas é uma aposta que você faz, assim, consciente, sabendo que Sim. você pode ir, né? Com cautela e tal, para depois o povo não achar, né? Porque muita gente perguntou isso. Não, a gente tem que seguir. Foi deixado isso aqui pra gente seguir, a gente tem que seguir essa técnica e pronto. Mas por que a gente não pode tentar fazer isso e se todo esse Isso. contexto, se a gente tiver preparação técnica, Sim, preparação humana, né? Também preparação Uhum. acolhedora, enfim, todo um ambiente. Desde o momento que eu acho que o paciente chega na clínica, eu acho que. Eu tô dizendo clínica porque a gente tá focando nesse aspecto. Mas a gente pode usar muito a biblioterapia em outros contextos, né? Trabalhar com grupo, trabalhar no Sim. âmbito social. Na escola, o livro do professor Tiago já mostra isso, e a gente vai deixar aqui para vocês verem, né? O Sentido da Vida e Valores no Contexto Educacional. Tem muitas fábulas lá, não sei se você já Sim. chegou a usar, mas tem muitas fábulas com perguntas e tudo. Mas assim, eu digo no direcionamento clínico, porque a gente começou assim, e aí o paciente chega na clínica e já vê o próprio ambiente facilita para que ele queira também. Por exemplo, se você vê um ambiente que tenha revistas ou livros, algo à disposição, uma música, né, um negócio assim mais aconchegante, você já vai querendo ter essa abertura. Isso é um passo. Chegou na sala lá propriamente dita que você vai ficar, né, do terapeuta, você continua esse Sim. processo, já facilita. E é uma coisa que eu acho que você faz já, né? Coloca música, tem toda uma ambientação. Se você achou que era interessado, a pessoa era interessada pelo livro, você vai lá e empresta. Então, Isso. eu acho que todos esses elementos contribuem para que você sinta esses É, onde você pode ir, na entrevista né? inicial eu já, né, vou
pesquisando, o que é que você gosta de fazer? Gosta de Sim. ler, gosta de assistir filme. Filme também eu indico muito, Eu adoro né? perguntar isso. Né? Qual filme, qual estilo de filme. Até pra indicar Isso. qual o melhor filme, a música. Música. Já teve paciente que entrou e disse, essa playlist é toda na logoterapia? Foi Sim, pensada, pois não. né? E a pessoa já trouxe, já foi interpretando, assim, a letra. Eu acho que era de teatro mágico, alguma coisa assim. Então, isso Ai, tudo gostei muito já, mesmo, fica a dica. já ajuda muito, assim. Teve uma outra história. Eu gosto muito de contar. E você tem que saber contar a história, né? Porque você tem que criar o ambiente, É verdade. criar o clima, né? Quando a gente faz isso para a criança, já está favorecendo para que ela faça as sinapses dela lá, né? De criatividade. Vou montar o personagem de acordo com o que está sendo falado. E com o adulto do mesmo jeito, né? Quanto mais você elabora a história, mais ele vai se aprofundando. Entonação, né? Isso. Suspense, a parada, a É, respiração. Aí é que tá o storytelling, né? De Sim, você, sim. Saber assim, contar a história. saber contar. Porque não é só você pegar um livro e ler. Não. Tipo, pura e simplesmente ler. É deixar a pessoa interessada em saber qual é o próximo passo que vem ali, né? Isso. Isso é uma arte. E tem uma coisa interessante. Eu não lembro aonde foi que eu vi isso. Eu realmente não lembro. Eu acho que foi alguma palestra de storytelling que eu assisti. E a pessoa falava sobre isso. Não, o nosso povo, Brasil, gosta disso. Que a gente cresceu acompanhando É verdade. novela. Então a gente gosta de história. E muitas vezes, eu percebo isso na minha prática. Tem pessoas que parece que querem transformar a vida delas numa novela. Sabe? Às vezes não tem nada acontecendo. A pessoa, vou buscar alguma coisa, porque Tem que ter um Sim, capítulo tem que ter um eletrizante. capítulo aqui Sim. eletrizante. E eu lembro que uma amiga minha, que ela tava passando por um período na vida dela tão turbulento, foram tantas coisas que iam acontecendo que ela dizia, gente, isso é minha série, a gente tá na temporada 1. Aí daqui a pouco, ó, terminar a temporada nisso aqui, agora a gente tá na outra temporada. E aquilo ali se tornava uma história. É todo É. um Manuel Carlos Minota, né? É todo uma questão. Inclusive, pausa, vocês souberam que Meu a Deus. cobertura de Helena, de Laços de Família, está sendo vendida por bilhões e trilhões no Rio de Janeiro. Não! Ontem vi essa notícia, morta, Menina, que fiquei. babado, não Foi, eu sabia. disse, meu Deus, eu não sabia nem que era. Eu pensei que era aquelas Eu também alugadas, aquele Projac, um negócio, né? Mas não, porque lá eles fizeram a novela, toda uma ambientação. Por isso que eu disse que a ambientação, né? No Leblon, inclusive, popularizou muito o bairro depois disso, né? Daquela novela de Manuel Carlos, que era todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, mas todo mundo assistia. Por causa do jeito de contar a história, né? Aí, quando eu vi ontem, cobertura de Helena, de Manuel Carlos, que era Vera Fischer que fazia. Né? Tinha todo. Está sendo vendida a não sei quantos. Quem vai querer morar? Não sei o que. Vai ser uma briga por essa cobertura. Você tá vendo o que é que provoca na pessoa? Tipo, eu vou morar na casa de Helena. Tipo, né? Pois Aí é. eu vou querer ser Aí a a história de personagem. ser o Sim. protagonista, né? Uhum. Porque é. muitas vezes as pessoas, na mudança, elas não... Ou elas vão fugir de algo, ou elas vão se engajar para algo, né? E a mudança, como é, Luísa? O processo de mudar de casa. Então, foi É uma através nova história, de né? uma paciente que se mudou que eu me mudei. Vejam só. Mas olha, isso é assim tão que importante, acontece. né? Uma fala do outro nos atravessa. Pois é, e o paciente, ele acha que não está ajudando o psicólogo. Ajuda tanto. É verdade. Ajuda tanto, porque eu achei engraçado. Nossa, como é que uma paciente... Eu ajudei uma paciente, né? Através das perguntas, as atividades que eu desenvolvi lá com ela. Conseguiu se mudar primeiro que eu. Aí, né? Ela Mas aí distanciou, ela né? tava Ela com um teve o processo. processo mais rápido lá, né? Ela foi rápida no Mas isso que processo você dela. falou, isso já aconteceu comigo também, né? Eu tive uma paciente que era idosa e me ajudou muito, assim, a lidar com minha mãe, no sentido de ter paciência para algumas coisas que Sim. eu percebi que eu não tinha. E a fala dela me provocou também. Claro, naquele momento, assim, você não vai sair do lugar que você tá, enquanto terapeuta, mas depois você é provocado por aquilo de Sim. uma outra forma. Aquela fala ecoa, né? Sim. Por isso que Franca fala de encontro existencial. Porque Exato. se não fosse, Encontro. ia ser um serviço prestado, que não deixa de ser, né? Mas assim, ia ser isso, não ia passar disso. Mas quando ele fala de encontro, chega a ficar assim, é isso mesmo. Porque você tá ali, né? Tendo aquele envolvimento no sentido depois, né? Você não vai estar ali.
mesmo, vi se minha mãe fez isso, não sei o quê. Mas depois você vai acompanhar isso de uma maneira fenomenológica, vai Exato. perceber que tá ali, né? E por isso a importância. Eu nunca esqueço a aula de Lorena, né, que eu fiz. Olha aí, Eu já esqueci rastro. dessa aula, porque eu não lembro. Provavelmente. Terminou de atender um paciente, como é que se sentiu, Sim, né? O que é lembrei. que aquela história daquele paciente tocou em você, para você levar para sua supervisão, para sua terapia, né? E não atrapalhar o processo do paciente, né? Porque Porque às se vezes tiver, né, se atrapalhando, já é uma mexeu, coisa que é. você pode, se for realmente incomodando, você vai encaminhar, né? É, É aí verdade. dá ruim. Geralmente seria isso, né? Tem É que cuidar. verdade. É verdade. Então, Adorei, assim, eu gosto muito desse tópico. Desculpa de falar, eu te atrapalhei. não, porque Ah, eu tá. fico olhando assim pro livro e pensando, né? Eu nunca li esse livro, mas eu já quis ler várias vezes. Aí o que é que eu penso? O tamanho do livro. E isso acontece também, né? Tanto em. O que é que eu tava refletindo aqui, olhando, disse, poxa, já quis tanto. Aí você atende um adolescente. Eu vou dar o exemplo de adolescente, mas pode ser um adulto que não gosta de ler, um idoso que não Sim. gosta de ler, porque existe. Mas aí o adolescente não gosta de ler, não quer. Aí você oferecer uma tarefa dessa, alguma coisa, pode se tornar o inverso também, né? É. Sim. Por isso que a gente tem que entender essa primeira anamnese, a entrevista, o momento que você tá ali, pra ver, porque se a pessoa, o interesse dela ali é outro, não é que você não possa trabalhar um conto, mas você vai devagar, né? Vai chegando assim, porque de repente se eu oferecer, como acontece com muitos adolescentes que eu atendo, né? Não gosto, inclusive tem situações que eles relatam isso, que tipo, problema, por exemplo, pra eles é um problema, né? Falar em público, apresentar trabalho, por causa da leitura, porque não sabe interpretar texto, porque não é bom em português, redação do Enem, não sei o quê. Então, como é que eu vou trabalhar os contos com essas pessoas? Tenho que ir aos poucos, né? Pois é. Não, isso eu levo para a vida. Gente, fazer o curso de pedagogia, para mim, foi assim, resolver culpas. Resolver as culpas que eu carregava como criança. Porque você vê que a metodologia era inadequada. Nossa, sim. Eu tinha vergonha, olha só, eu tinha vergonha quando era o dia de ir para a biblioteca. Eu, criancinha, né? Eu morria de vergonha, porque eu via que meus coleguinhas pegavam livros que tinham muito texto e não tinha muita imagem. E eu, gente, eu não consigo, eu só preciso de imagem, tem que ter mais imagem do que texto. Era uma necessidade minha, era uma necessidade, é uma fase que a criança passa que ela, para entender o texto, ela precisa da imagem, né? A leitura não verbal, né? Então, pequenas coisas assim, foi me ajudando a perceber como a gente vai levando isso para a vida, né? E começa sei lá, se achar insegura, se achar incapaz, achar que é preguiçosa, né? E Não reconhecer as diferentes formas de aprendizado também, né? Também. Exato. Isso é importante. Que é como você falou, assim, você já citou isso bem, né? Eu não vou passar o livro todo, porque eu Não, sei que o livro é grande, então eu já vou pegar pedaços. Porque aí você Isso. pensa, uma pessoa, por que que eu olhei e fiquei, né? Meu Deus, eu nunca vou ler esse livro. Eu não vou ler esse livro neste momento, porque nesse momento eu tenho outras funções que, pra mim, pode ser uma desculpa, pode ser o que for, mas me impedem de ler um livro, assim, até do jeito que eu lia antes, porque às vezes a pessoa pode se cobrar e dizer, né? Ah, mas eu já li tantos livros, mas hoje eu não sou aquela pessoa que não tinha filho, que tinha todo... Exato. Então você vai receber uma paciente que às vezes é uma mulher que tem várias demandas, que é mãe, que não sei o quê. Exato. Aí você já identifica e diz, eu não vou passar esse texto, porque ela vai Não sair tem daqui e vai dizer... Nunca mais eu Outra, volto eu já nessa abstraí, história. eu já abstraí também, assim, eu tinha muita coisa de que para eu ler um livro, eu tinha que ler o livro todo. Uhum. Eu já Sim. abstraí disso, já percebi que não necessariamente, às vezes eu tô interessada naquele capítulo. Nossa, eu percebi agora que eu tô falando muito rápido, né? Vou falar mais Não, tá devagar. de boa. Tá de boa, né? É porque eu tô acostumada também. Eu percebi agora que foi... Enfim, às vezes você só tá interessada naquele capítulo. Não tem problema, entendeu? Às vezes o livro fica ali de consulta. E depois Isso, a você pode até voltar. demanda do paciente me faz Me passar direciona. aquele capítulo. Aham. Para a Raiza, já indico o último capítulo, que para mim não faz sentido ainda, né? Que é o de ser mãe. Aí eu nem vou entender esse capítulo, porque eu ainda não sou mãe. Mas, assim, vai depender muito disso. Esse livro especificamente fala dos arquétipos, né? Então, ele é Sim. bem junguiano, assim, né? Você vê muitos símbolos. Já teve uma história que eu contei a uma paciente, ela, vou fazer uma tatuagem dessa história que mudou a minha vida, né? Que é a história do bambu chinês. Aham. Né, que o bambu chinês, ele passa muito tempo para poder aparecer, crescer, né? Mas na verdade ele tá crescendo para baixo, né? Passa muito tempo, mais de anos assim. E aí as raízes dele se aprofundam muito, né? E aí a pessoa, pronto, eu já li essa história para quem tá estudando para concurso,
né? É Assim, verdade. mas não tô vendo, tô estudando, não tô passando em concurso nenhum, não tá adiantando de nada. Ou então a pessoa tá tentando se formar e não consegue. Aí, sim, mas suas raízes estão crescendo muito, que nem o bambu chinês, né? Por quê? Porque ela vai precisar de firmeza para quando ela subir. E ela sobe Subir. muito. É um bem grande, assim, é bem alto. Aí ela, eu vou Demora. fazer uma Ah, tá quase no tatuagem. chinês. É, Mas é bacana, porque é a perspectiva do tempo, né? A gente quer naquela É. hora, naquele... Exato. Imediatismo, né? é. Agora, uma coisa que Luísa falou, né, assim, que eu acho importante destacar, é como é importante o psicólogo também, ele se abrir para esse campo aí de possibilidades, que é o uso dos livros. Porque, às vezes alguém tá assistindo e diz assim, mas não gosto de ler, não, vou usar, não. Mas, às vezes, é importante também, claro, tudo bem. A gente falou tantos recursos aqui, você utilizar pelo menos algum, porque senão você também perde muito do contato com o outro. Eu lembro de uma psicóloga amiga minha que ela precisou assistir a saga inteira de Harry Potter. Inteira. São, sei lá, 8 filmes, né? Porque tem o 7, é parte 1, parte 2. São 8 filmes. Ela não gosta desse universo, mas ela precisou assistir tudo, porque era o filme que a paciente mais gostava. Ou Hoje a seja, gente faz isso Eu direto. preciso estar ali. Então, às vezes, precisa. assim, poxa, esse aqui a pessoa Não é gosta pra de você animação. Eu não concordar, gosto muito né? de animação. Ai, sou louca por animação. A Raíssa já é louca por animação. Eu não gosto muito de animação. Eu assisto, tá, uma outra eu gosto. Sempre que eu assisto, eu gosto. Mas eu Mas nunca não é sou uma coisa que você vai dizer, eu preciso eu preciso assistir assistir, esse, eu né? não sou essa pessoa. É. Mas, assim, atendendo ali uma adolescente, uma criança, né? Quando eu atendia criança, eu me lançava isso. Poxa, até Porque adultos também. E até tipo, adultos, é verdade. Hoje em Sim. dia eu fico vendo as animações, eu digo, isso não é pra criança não, jovem. Tem aquele Red, né? Que todo mundo tá falando. Todo sabe? mundo tá falando. Muito bom, assim. Até, pronto, a versão nova do Pequeno Príncipe, que já faz uns 3 anos, eu acho, ou 4, por aí. Mas é a versão nova, né? Assim, da releitura do Pequeno Príncipe e tal, baseado no mercado de trabalho, na competitividade, numa família, na mãe que queria que a filha ficasse assim, bem estudiosa, tal, seguindo rotina de estudo, não sei o quê. Isso faz parte do cotidiano. Sim. E aí eu vejo que essas animações estão, assim, crescendo mais, né, para pegar todos os públicos, para as crianças assistirem, que você falou da mãe ler com o filho, para os familiares assistirem junto com os filhos também, para ter toda essa pegada, né? E pronto, Soul. Quem é a criança que vai entender Soul? A criança que eu digo assim, uma primeira infância, uns 8 anos. Sim, é Tem a verdade. classificação indicativa do filme, que não é pra. Mas você não pode dizer que é um filme hoje infantil, assim, sabe? É todo uma. Acho que eles estão querendo resgatar pessoas tipo Lorena, assim, vem assistir animação. Pode ser. Vem embora. Desculpe, não tá funcionando. Queria te dizer que tu vai ter que se esforçar mais. Mas... Mas também, enquanto podia existe ter uma tempo- animação, né? Que trouxe essa logoterapia. Se bem que, assim... já Tem, tem mas tanto... tem muitas. Mas não Verdade, assim, mas especificamente. especificamente. Assim. É. Enfim. Bom, vamos lá. Vamos pro nosso próximo quadro, que Vamos são as lá, suas vamos. referências de logoterapeutas. Quem são os logoterapeutas que te inspiram? Vamos selecionar 3. Tá. Frank. Que surpresa! Meu Deus, é uma surpresa você por aqui. Não, às vezes eu fico lá quietinha, estudando os casos, né? Pensando, o que é que eu posso fazer para ajudar esse paciente, né? Que recurso eu posso usar e tal. Um desenho eu uso muito também, tá? Quando o paciente chega e diz, eu gosto de desenhar, eu exploro. Pois mostra aqui. Legal. Eu exploro mesmo. E aí eu digo, Frank, me ajuda aqui, nesse momento. Elizabeth Lucas. Ai, sim. Isa Chalda, minha gente. Ai, já amei. Perfeito, Sou né? dessas. Amei. Não, essas referências a pessoa já se treme, né? Assim, só... Mas realmente, quem tem essas referências, minha filha, pode seguir adiante, verdade. né? Sim. Então, baseado em tudo isso que você falou, né? A gente já chegando ao fim, nesse quadro da tríade do sentido. Tríade, né? Franco ama sentido, aí essas 3 palavrinhas. Quer dizer, perdi tudo agora. Fui falar de Franco lá assim. Bom, Ficou nervosa. vamos lá. Bebam suas garrafinhas. Luísa, coitada, tem uma gota d'água no oceano. Não, né? mas ele colocou, Foi? tinha outro lá. Então tem mais de uma gota. Vamos lá. Então, pensando em tudo isso que você trouxe, né? Se você puder resumir, que eu sei que é difícil, mas tríade do sentido, 3 palavras, o que significa logoterapia para você? Descobrir, na verdade, né, que você é livre, que você pode responder à vida, feliz da vida, pleno, jovem. Jovem.
e com sentido, né? Porque no fim você encontra o sentido e quando faz sentido a vida ajuda. É a Ai, frase isso, de Luísa. É minha frase, eu carrego ela pra sempre. Freire. Freire. Freire, três Sim. pontinhos, porque pode ser vários anos que ela usa, né? Verdade. Muito bem. E aí, né, finalizando já, queremos lhe agradecer por tudo, Mas por calma, ter vindo. faltou Com carinho, Franca. com carinho franca. Sim, Ah, tudo bem, eu desculpa, ia eu deixar pro final. atravessei. Não, jovem, fica tranquila, a gente tá aqui, ó. Não foi combinado. Não, vocês veem que não foi combinado, né? Aqui não tem nada combinado, só o tema. Só o tema é... O resto é quando faz fenomenológico. sentido, a vida ajuda. A conversa flui, entendeu? E vamos embora. Mas vamos lá, a gente vai deixar para vocês aqui o Com Carinho Franca de hoje, né? Uma inspiração aí diária. Isso aí tu vai fazer, Jova, a gente vai dizer depois a tu como é o Aí eu processo. vou mandar a frase na hora. Aí tu vai Certo. dando umas frasezinhas assim, tal. E agradecer também por você ter vindo, ter trazido essas contribuições maravilhosas. Eu sei que vai ajudar muita gente, né, que tá assistindo também a Sim. pensar nessa outra. Ou se já fazia, até aí, vou usar esse livro, vou usar Sim. esse conto, vou fazer isso, né? E é isso, da próxima volte com mais livros, mais casos. né? Adorei, mais Muito histórias. Muito Eu que bom. agradeço, gente. É um prazer fazer parte dessa equipe tão linda. Eu tô muito feliz, assim. A Lorena, a gente se conheceu numa sala de vestibular, minha Foi. gente. A gente fez Nossa, vestibular juntas. Gente, Olha aí, é sobre isso. quando era vestibular. Quando era vestibular. ainda. Troca. Mas agradecer de verdade, assim, acho que você sabe disso, mas eu admiro muito, 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 muito você. E é muito lindo ver o caminho que você tá trilhando. Pra mim, você já é uma referência, sem dúvida. Então, muito feliz de você estar aqui contribuindo. Eu tenho certeza que vai contribuir pra várias pessoas. Não deixem de seguir Luísa também, Sim, me sigam. Isso, né? está aí O contato. o contato dela. E a gente também, né, lançando essa proposta da segunda temporada, né, é lançar missões. É tipo, bora lançar. Exatamente. E a missão de hoje é justamente, né, de repente um livro de histórias de Luísa, né? Vai que Boa ideia, temos né? aí, olha aí, tá vendo? A gente Exato. tem Pra que- ajudar os logoterapeutas. Nossa. Pois é. E Histórias com demais também, sentido. tá? Não tô só focando no logoterapeuta. Com certeza. Exatamente, quando a gente amplia, né, acho que é muito mais rico. Então, de Sim. repente, chega aí, né? Histórias com sentido, Luísa Freire, Eita. autografado já pra quero. gente. É isso, gente. Até o próximo. Cheiro. Tchau.